Sabe, às vezes eu olho para a Lua e percebo o quanto eu realmente sei pouco sobre ela, tipo do que ela é feita e como ela se formou. A melhor solução seria ir até a Lua, mas ainda não conheço quem queira me mandar para lá. Fiz a segunda melhor opção. No início do ano, visitei a National Aeronautics and Space Administration para entrar no laboratório de amostras lunares, o local mais seguro da Terra onde guardam as rochas lunares. Bem-vinda, senhorita. Você está no laboratório de amostras da Apollo, onde processamos todas as rochas lunares. Esta é a maior coleção de rochas lunares em exibição no mundo. Literalmente não há nenhum outro lugar onde você possa ficar e ver mais da Lua de perto do que agora. As rochas naquela sala valem cerca de 12 bilhões de dólares. E eu quero saber como eles as trouxeram de volta, como as armazenam e protegem, e acima de tudo, o que aprendemos ao trazer a Lua para a Terra. Apesar desse ser o objetivo, sabíamos muito pouco sobre nosso destino. Tínhamos boas teorias sobre a formação das crateras e sabíamos que não havia atmosfera, mas era só isso. Com as missões Apollo visando colocar pessoas na superfície, havia uma grande oportunidade de trazer de volta rochas lunares intocadas para estudarmos. Mas, claro, alguns pensavam no pior cenário. E se alguns micróbios alienígenas pegassem carona de volta à Terra em uma rocha lunar e então nosso planeta fosse contaminado? A National Aeronautics and Space Administration criou protocolos específicos para lidar com rochas lunares assim que chegassem. Existem protocolos muito rigorosos chamados proteção planetária. Na proteção planetária, você se preocupa com isso nos dois sentidos. Este não é o laboratório original da Apollo. O laboratório original da Apollo foi construído ao lado como uma instalação de quarentena para manter as amostras da Apollo por precaução. Eles não acreditavam em vida na Lua, mas bastava um erro ao trazer algo de lá. E você quer ter certeza? Você quer ter certeza? Em 1969, a Apollo 11 pousou na Lua. E Neil Armstrong e Buzz Aldrin foram os primeiros a pisar lá. Eles passaram apenas 2 horas e 31 minutos caminhando na Lua, e durante esse tempo, coletaram as primeiras rochas lunares e amostras de solo lunar. Chegou a hora de voltar, eles embarcaram no módulo lunar, retornaram à Terra e pousaram no oceano. Os 3 astronautas e as rochas lunares ficaram 21 dias em quarentena em Houston, onde estive. A National Aeronautics and Space Administration exigiu que a tripulação assinasse um formulário de alfândega ao chegar ao Havaí após o pouso no mar. Declararam rochas e poeira lunar como bagagem, afirmando ter saído da Lua e chegado em Honolulu. Então, o primeiro passo quando eles pousaram no oceano foi tirar os astronautas, o segundo passo foi retirar as amostras, eles levaram a espaçonave ao porta-aviões e logo retiraram as amostras. Elas estão ensacadas a bordo? Estão, sim. E então, mas a bordo elas foram coletadas na Lua em sacos de teflon, na maioria das vezes, e eram meio que enroladas, quase como um biscoito ou um salgadinho, e seladas. Algumas foram colocadas em caixas de metal duro com várias vedações a vácuo, chamadas de caixas de rochas. Ao chegarem à quarentena, os técnicos com trajes de proteção abriram as amostras de rocha. Tentaram mantê-las em grandes câmaras de vácuo, simulando o ambiente lunar. Testaram as amostras em animais para verificar riscos ou micróbios alienígenas. Camundongos foram injetados com solo lunar, poeira da Lua foi dada a baratas, e eles até misturaram um pouco em aquários. Felizmente, nada alienígena apareceu e nenhum animal adoeceu. As baratas prosperaram com a dieta de poeira lunar e as amostras foram liberadas para estudo. E eles logo perceberam que usar essas enormes câmaras de vácuo era extremamente difícil. Eles passaram a guardar as amostras em caixas de luvas com nitrogênio, prática mantida até hoje. Então, o que temos aqui são os diferentes gabinetes de processamento onde trabalhamos nas amostras da Apollo de diferentes missões. Então, de 1969 a 1972, houve 6 missões que pousaram na Lua e elas coletaram 302 quilos de rochas. Metade da massa das amostras Apollo retornou nas missões Apollo 16 e 17. Temos sido cuidadosos no uso delas. Ainda não estudamos cerca de 83% da massa original, armazenamos 70% das amostras aqui. Sim. Temos um local secreto fora do laboratório, em White Sands, mas sua localização exata é confidencial. Estar em White Sands não é segredo. Armazenamos cerca de 15% lá e outros 15% estão com. Os cientistas foram consumidos no processo analítico, agora estão em museus. 70%, 15% e 15%. Certo, então eles trouxeram todas as pedras lunares de volta e finalmente era hora de começar a fazer ciência de verdade. Estranhamente, a gente não sabia muita coisa simples sobre a Lua nesse ponto. Ao olhar para a Lua, vemos áreas brancas brilhantes e grandes manchas escuras. Mas por que ela tem esse aspecto? Antes do Apollo, usávamos telescópios para observar a Lua e especular sobre as manchas escuras.
O primeiro a fazer isso foi Galileu. Depois de aperfeiçoar seu telescópio, Galileu o apontou para o cosmos pela primeira vez na história. Claro, ao observar a Lua, ele notou crateras, sulcos e montanhas. Naquela época, acreditava-se que a Lua era totalmente lisa, diferente da Terra. Ele também perguntou sobre as manchas escuras e terras altas brilhantes. Tenho até o esboço original da Lua de Galileu tatuado no braço. Antes de irmos à Lua, achávamos que as áreas escuras eram basaltos, rochas derretidas que esfriaram rápido. Eles não sabiam o que era aquele material branco. Quando os astronautas da Apollo trouxeram amostras de rochas, os cientistas fizeram uma grande descoberta. As rochas escuras eram basaltos, como esperado, e exibiam pequenas bolhas de gases vulcânicos. Mas as rochas brancas brilhantes encontradas nas terras altas lunares eram na verdade feitas de um tipo muito especial de rocha, chamado norito. Ninguém esperava por isso, e tudo mudou. O norito é feito de um material menos denso que o magma comum, então flutua para o topo como gelo na água. Isso deu a um cientista, João Madeira, uma ideia brilhante. E se a Lua já foi só uma grande bola de magma? O mundo com oceano de magma explicaria por que a Lua tem essa crosta branca de norito em toda parte. Se fosse só um grande oceano de magma, as rochas brancas flutuariam até o topo, e com o resfriamento da Lua, formariam uma crosta brilhante de 50 km de profundidade. Ao longo de bilhões de anos, a Lua foi atingida por meteoros, e a lava seguiu entrando em erupção pela crosta, formando as grandes crateras e bacias que Galileu viu ao observar a Lua. Para confirmar a ideia, precisavam saber a idade de uma dessas rochas brancas. Os astronautas da Apollo 15 foram treinados para buscar rochas brancas e trouxeram um grande pedaço de 260 gramas de anortosito, a famosa rocha Gênesis. Eles dataram essas rochas como tendo 4,4 bilhões de anos, tão antigas quanto a Terra, uma crosta primordial. É exatamente o esperado caso a teoria do oceano de magma esteja correta. Agora vamos dar uma olhada em algumas rochas lunares. Certo, isso levanta a questão: como derreter a Lua inteira para criar um oceano de magma? Algo teve que fornecer uma quantidade enorme de calor muito rápido, uma bola de calor verdadeiramente colossal do tamanho de um planeta. Resposta: e se apenas esmagarmos a Terra com outro planeta? A hipótese do grande impacto? Acreditamos que a Lua surgiu de um grande impacto. Algo do tamanho de Marte atingiu a Terra primitiva e os destroços formaram a Lua. Foi tão energético que provavelmente derreteu a Lua, transformando-a em um oceano de magma em vez de sólida. Cientistas passaram a analisar essa ideia, com todas as evidências concordando. Com as rochas trazidas pela Apollo, descobrimos como a Lua se formou. Nas fases finais da formação da Terra, um protoplaneta do tamanho de Marte chamado Theia colidiu com a nossa jovem Terra. A colisão vaporizou e derreteu grandes quantidades de rocha. A Terra fica cercada por esse anel de magma, e graças à gravidade, ele começa a se aglutinar. Nossa lua de magma surge quando a crosta brilhante de anortosito flutua até a superfície. Assim se formou a Lua, algo descoberto graças às rochas trazidas pela Apollo. Agora, pouco antes da National Aeronautics and Space Administration me deixar entrar no cofre ultra secreto, eu só precisava perguntar se havia alguma história engraçada ou interessante sobre como eles trouxeram as rochas lunares de volta. E eles não decepcionaram. Essa tem uma história engraçada chamada de rocha do cinto de segurança sem relação com geologia. É isso que ocorre quando astronautas mentem para o controle. Nessa missão, eles tinham o rover, então podiam se mover mais do que tinham oxigênio. Eles tinham regras rígidas sobre até onde podiam ir com o rover para garantir que conseguissem voltar a pé se ele quebrasse. Era algo simples. Como estavam atrasados, o astronauta responsável, Dave Scott, viu a amostra e quis pegá-la. Ele sabia que, se pedisse para pegar aquilo por motivos geológicos, ouviria um não. Ele disse que o cinto de segurança soltou e perguntou se podia parar para arrumar. Deixa eu pegar meu cinto de segurança. Porque o parceiro dele no crime, Jim Irwin, o outro astronauta que estava com a câmera, meio que apontou a câmera para cá, meio aleatoriamente. E aí ele começou a falar, e por 90 segundos ele falou sobre coisas como as crateras que via e as pedras. Só sem motivo nenhum? Só para distrair a National Aeronautics and Space Administration, enquanto Dave Scott coletava a amostra. Eles só contaram depois de voltar. De repente perguntaram, por que temos uma pedra extra? Eles disseram, história engraçada. São histórias que talvez eu não devesse contar, mas tudo bem. Eu também tive que perguntar sobre os astronautas supostamente serem alérgicos à poeira lunar, já que eu tinha lido sobre isso antes. Tiveram uma rinite lunar, achando que foi só por respirar. Sim, é como respirar um pó bem fino. Quero dizer, isso não faz bem para você.
As amostras da Apollo parecem cacos de vidro e a longo prazo seria péssimo respirar isso. Por alguns dias, não é pior que estar perto de um incêndio florestal ou uma erupção vulcânica. E claro, eu precisava saber qual era a rocha lunar favorita do meu guia. Minha amostra favorita, pessoalmente, é uma da Apollo 17, chamada 76535. Não a expomos. É o único troctolito lunar e uma das poucas rochas bonitas que vieram da Lua. Embora eu ame as rochas lunares, elas são cinza, brancas ou marrons. Não muito coloridas ou bonitas. Finalmente era hora de entrar na sala mais segura da National Aeronautics and Space Administration, onde as rochas lunares são guardadas. O cofre existe para proteger as amostras para sempre, independentemente do que ocorra fora das portas. Foi feito para suportar furacões de categoria 4 com ventos de até 260 km por hora. Quando fomos abrir a porta do cofre, eles perguntaram se eu queria ter a honra de fazer isso. Seria falta de educação recusar. Então, você quer abrir? Talvez, isso seria bom. Se possível, isso seria bom. Tudo bem. Gire a roda principal no sentido anti-horário, ela não vai tão longe quanto parece. Certo. Isso, continue. Pronto. Apoie o pé e use o peso do corpo para puxar. Legal. Está pronto. Só abrir bem e puxar de novo. Então você se coloca, quero dizer, 9 toneladas levam um tempo, sabe? 9... Para fazer isso se mover. É. E então, uma vez que está se movendo, Muito bom, são dobradiças muito boas. é muito suave. Agora você está no cofre de amostras Apollo. Esta é a área mais limpa do laboratório. E o motivo pelo qual não começamos aqui é porque, embora isso seja muito legal, 70% das rochas lunares estão na Terra. Mas você não pode vê-las aqui atrás porque estão todas guardadas. E assim como no laboratório principal, nós apenas as armazenamos nessas caixas de luvas de aço inoxidável purgadas com nitrogênio. Tudo se resume ao inventário. Os 382 quilos de rocha eram originalmente 2.200 amostras numeradas. Tenho 128.500 amostras com números únicos da Lua e precisamos rastrear onde cada uma está. O ar do cofre é ultrafiltrado, extremamente limpo e mantido sob pressão mais alta que a externa. Assim, qualquer vazamento empurra o ar para fora, em vez de puxá-lo para dentro. As rochas ficam em caixas de luvas herméticas com gás nitrogênio puro. Este é um dos armários da Apollo 15 e tudo aqui pertence à missão Apollo 15. Para manter as amostras seguras, armazenamos em caixas de aço inoxidável, a maioria lacrada por já estar inventariada. Então, essas são basicamente a prova de violação e sabemos se alguém entrou sem permissão. Aqui estão os diferentes tipos de recipientes que usamos. Então, todas as amostras recebem 3 tipos de recipientes ao redor delas. Então, nesse caso, você tem um recipiente de aço inoxidável com uma tampa de Teflon e depois 2 sacos de Teflon. Ou seja, está triplamente contido. Eles só tocam nas rochas lunares com materiais muito específicos: aço inoxidável, alumínio ou Teflon. Nada além disso, jamais. Agora, pouco antes de eu sair do Centro Espacial Johnson, precisei perguntar como as coisas podem mudar à medida que entramos na Era Artemis. Se você não sabe, a National Aeronautics and Space Administration vai voltar para a Lua, e isso vai acontecer muito em breve. Vou fazer vídeos sobre tudo isso, então é melhor já estar inscrito. Em abril do próximo ano, a National Aeronautics and Space Administration lançará a missão Artemis ao Popui, enviando 4 astronautas para orbitar a Lua e voltar, testando o novo foguete e a nave Orion. Eles querem criar uma base lunar permanente, com astronautas trabalhando na Lua como na Estação Espacial Internacional. Queria saber quais materiais novos eles esperam achar na Lua. Dessa vez, em vez de irem para a face da Lua, podemos ver que eles estão indo para o Polo Sul lunar. No Polo Sul, o principal diferencial provavelmente são os voláteis presentes lá. Agora, não pousaremos onde estimamos altas concentrações de voláteis, mas sim próximo. Isso vai nos dar uma boa ideia de como é o ambiente lá embaixo em comparação com o do Equador. E vamos começar a construir uma imagem de quanta água e outros voláteis existem no Polo Sul. Então, essa é a coisa mais básica. O Polo Sul lunar é um tipo de ambiente completamente diferente de onde as missões Apollo pousaram. A luz do Sol passa de raspão pela superfície, enquanto algumas crateras ficam sempre na sombra, em noite eterna. Cientistas estão quase certos de que encontraremos água congelada, gelo e outros voláteis nessas crateras frias, algo que a Apollo nunca buscou de fato. Esse gelo é uma cápsula do tempo pronta para ser estudada. Ele ficou lá nessas crateras, congelado e inalterado por bilhões de anos, perfeitamente preservado. Imagine o que podemos aprender ao estudá-lo. Ainda não temos certeza de como a água e os compostos orgânicos chegaram aqui na Terra e na Lua.
Isso pode ajudar a resolver o problema. Ainda há muito desconhecido sobre a Lua, como a diferença entre seus lados visível e oculto. Mas uma coisa é certa. Na próxima década vamos desvendar nosso lugar no universo ao estabelecer presença permanente na Lua. E mal posso esperar para ver o que eles vão descobrir.